Queridos irmãos e irmãs, Palavra de Deus nos últimos domingos, Evangelista Mateus. Nós estamos este ano lendo mais Mateus, é o ano do Evangelista Mateus. Depois de Mateus nos apresentar as parábolas e também o sentido destas parábolas sobre o reino de Deus, agora faz conexão de novo com o Sermão da Montanha e apresenta este reino de Deus, a ação de Jesus. O Evangelho de hoje inicia com Jesus que se compadece da multidão. Ele que partiu para o lugar deserto com os seus discípulos e ali ele encontra já também a multidão. Este povo que quer encontrar Jesus, que tem sede da sua palavra, que quer a ajuda do Senhor. E ele mesmo, sem o povo pedir, ele cura, se compadece e cura tantas pessoas. E percebe também a fome do povo. Estava num lugar deserto e já era tarde. E o povo estava com fome. Os discípulos queriam despedir a multidão. Jesus intervém e diz: não, dai-lhes vós mesmos de comer. Então, os 5 pães e os 2 peixes que eles haviam trazido foram entregues a Jesus e ele dá a bênção, eleva os olhos ao céu, pede ao Pai que abençoe e que esses 5 pães e 2 peixes alimente todo o povo faminto. E realiza-se aqui também aquilo que foi profetizado por Isaías, como nós ouvimos na primeira leitura. Deus que quer saciar, quer alimentar o seu povo gratuitamente. E Jesus, ele alimenta o povo. Realiza este grande milagre da multiplicação dos pães, que os outros evangelistas também apresentam. São versões diferentes, mas é o mesmo milagre que eles querem relatar. Esta multiplicação dos pães. Deus que quer alimentar a todos nós. São os bens messiânicos, preditos pelos profetas, que em Jesus se realizam. Tanto a cura dos doentes, a libertação dos males e o próprio Deus que se faz presente em seu Filho Jesus, que vem a nós, que se torna um de nós, se faz homem e assume a nossa natureza humana, claro, menos o pecado, e está atento às necessidades. Este é o nosso Deus, Pai, que Jesus revela, palavras e obras que Ele realiza. Então, para Deus, todos nós temos o suficiente neste mundo para viver bem, para nos alimentarmos, nos saciarmos. E nós, como igreja, precisamos ser também esta presença amorosa, misericordiosa do Senhor. Hoje celebrando o sacerdote, o ministro consagrado, ordenado, que dedica a sua vida
seguindo Jesus, querendo realizar também, em nome de Jesus, obras. Quer levar as pessoas também para Deus, através do anúncio da boa nova, da salvação. Então, hoje é o nosso dia e precisamos cada vez mais nos assemelhar ao Senhor. O Padre, chamado a ser um outro Cristo, ou estar agindo na pessoa do próprio Cristo. Então, este é o sacerdote. E nós queremos também que este reino de Deus se realize. E de modo particular, que haja a nossa igreja, que haja entre nós mais partilha, que haja mais fraternidade, solidariedade entre nós. Porque Deus não nos deixa faltar nada. Nós que precisamos distribuir os seus bens com justiça e buscá-lo cada vez mais para alimentar o nosso espírito, nos deixar também alimentar por sua palavra. Cada Eucaristia acontece isto, o alimento que nós recebemos da palavra e da Eucaristia. Jesus, no gesto da multiplicação dos pães, ele lembra a instituição da Eucaristia. Ele eleva os olhos ao céu, dá graças e abençoa o pão e depois ele é distribuído. Na Eucaristia também, todos partilham do mesmo pão. Este pão que é o próprio Senhor, ele que se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E quem se alimenta deste pão, ele garante, viverá eternamente. Então queremos, ao lembrar os sacerdotes que têm esta missão, de tornar o Senhor presente, de anunciá-lo, e também de celebrar a Eucaristia, de apresentar o Senhor aos fiéis, aproximar os fiéis também do altar para se alimentar do mesmo Senhor. Então, que esses padres, cada vez mais, tenham esta consciência, e nós, padres, tenhamos esta consciência da nossa grande missão, de tornar presente o Senhor, e que tenhamos hoje também esta compaixão de Jesus para com o povo necessitado, sobretudo. Nós sabemos que muitos passam fome, mas temos certeza, como diz São Paulo, que nem a fome nos pode separar do amor de Cristo. Entre tantas outras coisas, tribulação, angústia, perigo, espada, Paulo apresenta, também apresenta a fome. Então vejam, irmãos e irmãs, as três leituras estão muito conectadas, estão em sintonia. A primeira leitura que apresenta os bens, o profeta fala dos bens messiânicos, sobretudo que Deus sacia o seu povo e Jesus realiza esta profecia. Ele sacia e alimenta. São Paulo também, tanto indiretamente, também fala deste alimento de Deus, que a fome não pode nos separar de Cristo. Ele olha para todos aqueles que hoje também padecem e passam fome. Então, esse tempo da pandemia tem ajudado a pessoa a se conscientizar mais da necessidade dos outros. Tem olhado mais para os irmãos e irmãs que passam fome. Então, as campanhas feitas com sucesso, porque está a palavra do Senhor, a sua ação, o seu gesto, suas obras estão tocando também os corações das pessoas. E é isto que Deus quer, que nos conscientizemos dos nossos irmãos
necessitados, que os amemos, que tenhamos compaixão, misericórdia, que também os saciemos. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus falou aos discípulos. E eles, então, distribuíram e todos foram alimentados. E sobraram 12 cestos, como relata o Evangelho. Então, meus irmãos, é bom que até vemos grandes indústrias, por exemplo, alimentícias, que olhem mais para o povo, que até distribuem alimento em grande quantidade para certas instituições e para o povo mesmo. Então, são gestos de solidariedade, de fraternidade que estão acontecendo nesse tempo da pandemia. E oxalá isso continue sempre, que todos possamos nos alimentar, nos saciar dos bens que Deus nos proporcionou e que querem alimentar a todos. Deus não nos deixa faltar nada. Então vamos viver nesta dimensão do amor, da fraternidade, da justiça entre nós e assim nos assemelharmos mais aos filhos de Deus, aqueles que Ele quer todos os bens, sejam eles materiais como espirituais. Quer que vivamos bem, que sejamos bem alimentados e quer também nos alimentar a sua palavra, seu Espírito, para assim vivermos mais plenamente a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos